Opa, galera, eu sou o Léo. Eu sou a Duda. Galera, um inscrito muito querido nosso pediu muito pra gente trazer esse vídeo, que é contando o arco, eu acredito que é o arco inteiro da... Se é um arco em si ou é só uma luta que acontece entre a gangue da Toman e a gangue da Tenjiku de Tokyo Revengers, né? Acho que é assim que se fala o nome da gangue Tenjiku. Mas é a última já? Vamos ver a última. Não sei se é a última, o que é que tá rolando. Sei que é isso aí. Ele falou que é o melhor arco, acho que é o arco, né? Acho que ele comentou que era o melhor arco que tinha aí de Tokyo Revengers, ou a melhor luta, alguma coisa assim. Galera, deixe seu like aí já no começo do vídeo. Isso aí, se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Obrigado pela indicação. Sempre indique mais vídeos aí pra nós trazer. Isso aí. Sempre que possível a gente vai trazer pra vocês. E eu esqueci de mencionar que o canal é o Nectar dos Foi Nerds. a melhor batalha entre as gangues até o momento, e nessa batalha há vários personagens marcantes, tanto do lado da Tenjiku como da Toman, e as duas gangues mostraram porque deviam ser as mais temidas no momento. Nesse vídeo, nós vamos ver a mitada de alguns personagens e até mesmo a redenção de um membro da Toman. Aí a luta. Parece a E aí, Valhalla, samurais, né? hoje nós vamos ver a melhor guerra de gangues até o momento, onde a Toman contava com 50 membros e ela enfrentou a Tenjiku, que possuía 400 membros. E mesmo em desvantagem, a Toman não se intimidou 50 e mostrou contra por que 400. ela era tão poderosa. E nessa batalha, alguns vice-capitães acabaram tomando provisoriamente o lugar de seus capitães, e um capitão acabou aí, o liderando a Takemichi tá Toman sabendo na lutar, ausência será? do Mike. Lembrando que esse vídeo vai conter spoilers do mangá. No dia da última reunião antes da batalha contra Tenjiku, os membros da Toman estavam reunidos em frente ao templo Musashi, esperando seu comandante para iniciar assim a preparação para a guerra. E todos notaram que o Mike e os outros estavam demorando demais para chegar. Então Seishu Inui acaba chegando e dizendo que aconteceu algo terrível com alguém próximo ao Mike. Sendo assim, ele não poderia comparecer. O Takemichi, que estava com o Mike, até tentou levá-lo, mas depois de ver o estado dele, ele decidiu ir sozinho à reunião, deixando assim o Mike e o Draken lá. Assim que ele sai, o Shifuyu está à sua espera e fala que todos estão esperando por ele. Na reunião, o Shifuyu começa a explicar que alguém próximo do Mike morreu e ele não poderia comparecer assim como o Draken, deixando os membros preocupados e começando a questionar o que faria sem seus dois melhores homens. É então que o Inui fala que um exército sem seu rei é só uma multidão desordenada, que assim seria uma derrota na certa. Os membros começam a concordar e pensar em desistir da guerra, mas o Takemichi sabe o que está em jogo e diz que a Toman atacaria Tenjiku naquela noite. E isso deixou os membros da Toman bem furiosos e eles começaram a criticar a ideia do Takemichi, mandando até mesmo ele ir sozinho. Assim aqueles membros decidem deixar pra lá, pelo menos por aquele dia. E o Takemichi entende o lado deles, mas decide ir sozinho. E o Shifuyu, que é muito foda por sinal, fala que seria um duplo suicídio, que ele também iria. Enquanto os membros estavam indo embora, os antigos amigos do Takemichi chegam, sendo eles o Atsushi, o Yamagishi, o Makoto e o Takuya. E é claro que eles também iriam, e o Atsushi falou que o Takemichi foi o único que nunca fugiu. E é quando chega de cadeira de rodas, o Smile, falando que tinha dado uma escapadinha do hospital, com aquele sorriso no rosto. Outro que também chega é o Mitsuya, e lembrando que ambos sofreram um atentado nas mãos da Tenjiku, enquanto andavam de moto. E o Mitsuya fala pro Takemichi levar os dois com eles, que são o Hakai e o Sou Kawata. O Shifuyu então entende o momento e faz um discurso e consegue animar os membros da Toman. E é quando o Peian fica incrédulo que eles tenham conseguido elevar o ânimo dos membros da Toman e assim se declara pra gangue. Assim o Takemichi toma provisoriamente o lugar do Mike como comandante e chama seus membros para a guerra. Eles estão em um total de 50 membros. Enquanto isso, na Baía de Yokohama, no 7º cais, a Tenjiku aguardava a Toman, enquanto seus membros viam seu comandante derrotar os mais fortes de cada gangue. E no meio desses delinquentes derrotados, estavam dois rostos conhecidos de lá atrás do arco da Valhalla, o Hansen e o Agiota. E como já era 10 horas da noite, esse gordão falou que ele era brabo, hein? Não iria até eles, e o Izana anuncia que a partir daquele momento, a Tenjiku subiria lentamente até o topo das gangues e se envolveria em negócios do submundo. E ele falou que não importa se fosse a Yakuza, que eles destruiriam qualquer um que se colocasse no seu caminho, dizendo que faria o Mike sofrer até o último segundo. Yakuza é famosa, né? Em tudo quanto é anime a Toman, coisa. mas o Kizaki tratou de dizer que eles iriam chegar sim
assim, pois aquele cara estava lá. E aquele que saco cara tem. era o Takemichi. Quando o Izana começou a perguntar o que ele queria dizer, ele fez sinal de silêncio e sons de motos ecoaram e finalmente a Toman chegou. E galera, um dos que melhores legal. momentos da obra aconteceu. O Shifuyu mandou todos se juntarem, enquanto algo que eu não posso deixar de destacar acontecia. O Peian carregava a bandeira da Toman, função essa que foi dada ao Patin na criação da Toman. E como todos sabem, ele é o melhor amigo do Peian e capitão da 3ª divisão. E são esses detalhes que fazem toda a diferença em um mangá foda assim. Assim temos a encarada tradicional das duas Que gangues, massa, né? e o No anime Kizaki vai ser legal falando que isso, estava velho. esperando o Takemichi, chamando ele de herói. O Takemichi olha com determinação pro Kizaki e pensa: eu vou te arrastar aqui para baixo. De um lado, a força esmagadora de 400 membros da Tenjiku e de outro lado, a Toman toda desfalcada, com apenas 50 membros, Toda sem o Drake, desfalcada. o Mitsuya, o Mike e o Smile. E até mesmo o Yasubiro Os Muto, que titular havia tá- trocado de lado e Ah, levado ele o foi pra Sanzo e o Tenjiku. Kokonoi. E diante disso tudo, o Izana manda como precursor da luta o Shion Madarame, que chega se achando por ser o ex-comandante da 9ª geração da Black Dragons e um dos 4 reis celestiais. E logo eles gritam quem seria que a Toman enviaria. O Takemichi fica sem entender o que está acontecendo e o nerd delinquente explica que isso é uma tradição da geração S62. Nerd O onde nerd eles se animam delinquente. para a batalha, começando no 1 contra 1. Assim que o Takemichi entende, ele decide ir fazer a frente, enquanto o Shion fica falando merda. Assim o Hayashi Ryohei decide fazer a frente e ser o oponente dele, dizendo que o Takemichi estava sendo o presidente naquele dia. E meus amigos, aqui começa a redenção do Peian, que é um personagem muito foda. Peian é um amigo e eu do queria que Patinho tivesse lá, né? mais espaço dentro da obra, porque eu sou suspeita a Que queria falar. dar um Ele é um dos meus surdo. personagens favoritos, por mais que ele tenha aparecido pouco. Pra quem não se lembra, no arco da Moebius, ele fez merda e se arrependeu profundamente depois. Moebius. E meus amigos, Que que é momento Morbius, foi né? esse? Ele se apresentou como capitão Mobius, interino sei da lá. 3ª divisão e o Shion Madarame chegou encarando ele, falando Shion que Madarame. sozinho podia acabar com a Toman. E o Peian, Eles como é têm um foda, estilo muito lançou massa logo nesses foda-se na personagens. cara dele. E essa luta era de total Que importância, massa. pois aquele que vencesse levantaria a moral da equipe e o Izana ficou enchendo a bola do Shion, dizendo que ele era o maior cachorro Levou um da cacete. Tenjiku. Enquanto Eu os acho. seus membros já acreditavam que o Peian já estava morto. Mas quando a luta começou, ela durou apenas um segundo, com o Peian dando um soco Nossa. cruzado de esquerda no rosto do Shion, que até virou os olhos, caindo assim e perdendo Virou o para o pescoço. Peian. Assim, Virou, tanto o foi Izana como tudo. seus membros ficaram sem graça. Não enquanto foi só o Peian os olhos, fez não. pose de fodão e se virou para o Takemichi, dizendo que deixava o resto com ele e que ele deveria ser o farol que ilumina a batalha. E depois de muito tempo, o Takemichi tinha cara. confiança de quem realmente importava dentro da Toman, e os personagens principais ali da Toman confiavam cegamente no Takemichi. Assim ele aproveita e afirma que a luta entre ele e o Kizaki acabaria ali, e o Kizaki concorda. Assim o Takemichi grita vamos, e a guerra começa. A porrada comeu, o Takemichi já chegou a porrada como, dando comeu. uma cabeçada no membro da Tenjiku. Mas quem tava Ei. roubando a cena mesmo foi o Peian, que levou inúmeros inimigos, lembrando Olha, Drake o Peian, tipo, contra Drake, hein? Valhalla. O Takemichi se distraiu e quase Olha, levou falou, tu uma, viu? se não fosse pelo Hakai, que chamou a atenção dele, depois de Nossa. deitar um no murro. A confiança no Takemichi era Deitar um tamanha murro. que o Sota falou então que criaria um caminho para ele. E o Shifuyu disse o mesmo, completando que seria para ele chegar até o Kizaki. Cara, no anime descendo vai a ser bica muito na cara massa de um mesmo. figurante. Vai O dizer. Hanagaki então, enquanto caminhava em direção do Kizaki, lembrou do Naoto e para ele, o Kizaki é um viajante no tempo. Enquanto os membros da Toman foram abrindo passagem para ele, quê? o Izana pisava no rosto do Shion, dizendo que ele era um inútil Kizaki é um e que viajante não no servia para nada. O Peian foi derrotando vários inimigos Pois é, ele e os sabia figurantes tudo, da né? Tenjiku estavam morrendo de medo dele. Então o Izana foi na direção dele e disse que vingança não era sua praia, mas ele convidou o Peian para uma luta. E o Ryohei aceitou e foi pra cima do Izana, mas o Izana era um inimigo muito poderoso pro Peian dar conta. Então com apenas um chute, ele fez o Peian Ai. sair se arrastando pelo chão e tanto os membros da Toman como da Tenjiku pararam de lutar e se espantaram com aquilo. O Izana com pose de satisfação disse pronto. Agora ele parou de se mover. Olha que massa E ele deu as o costas estilo para a dele, batalha né? E falou que agora era a hora da geração da brutalidade brilhar. O Takemichi continuou avançando, até que o Kanji Mochizuki parou na Eita, sua mano. frente, falando O que era tamanho o do seu cara. oponente e era um dos 4 reis celestiais. E o Takemichi se lembrou 4 dele. reis celestiais, então, o né? Shifuyu chegou, dando uma voadora na cara dele, chamando ele pra O porrada. Shifuyu é muito e bom. começava então
Shifuyu versus Mochi. O Han Ninja Haitani Banana. foi na direção do Hakai, perguntando se ele era da segunda divisão e questionou a ele como estava o Mitsuya, enquanto o Hindou chegou falando que o Sota era outro fracote e galera, eu conto ou vocês contam? E ele falou, o seu irmão é famoso, né? Nós somos meios parecidos. E outra batalha se formou, irmãos Haitani versus Hakai e Sota. E como o Takemichi é sortudo, Contra os pegou irmãos logo Haitani. de cara o braço música lá. direito do Izana, que é o Kakusho Hito, que pra quem não sabe, é um amigo de infância do Takemichi, e nós já temos um vídeo dele, e eu Quem? vou deixar o card aqui em cima, caso vocês queiram ver. E o Inui deu de cara com o Ah, Yasuhiro não Muto, sabia. falando que achava que eles iriam se Takemichi, enfrentar, achei que era do falando outro. que ia matar Pois é, ele e Takemichi. levar o Kokonoi de volta. Mas o Mucho disse que não lutaria com ele, e o Kokonoi Do chegou do Izana, dando um eu soco acho, no né? rosto do Não Seicho, sei. que se mostrou bastante surpreso. E sim, galera, nesse arco vai ter Seicho Inui versus Kokonoi Hajime. E quem quiser saber mais sobre o Kokonoi, eu tenho Primeira um vídeo divisão da especialmente sobre ele. O card está aqui em cima. Enquanto a guerra estava esquentando Troca de de fone, vez, meu o Deus. Kakusho falou pro Takemichi que havia pensado ter feito melhor para que não houvesse um conflito e que nada daquilo teria acontecido se eles não fossem até a Tenjiko. Mas o Takemichi quebrou ele com apenas uma pergunta, que foi se ele sabia da morte de um personagem, que eu não vou dar spoilers e espero que não comentem para não estragar a experiência da galera. Então eu conto com vocês. E ele se calou, dando a entender que ele sabia. E o Takemichi repetiu a frase do Kakusho, evitar qualquer conflito de acontecer, e completou com besteira. Assim, ele aproveitou e disse o que iria fazer, que seria derrotar o Izana, resgatar o Koko, ajustar de vez as contas com o Kizaki e acabar de vez com a Tenjiko. O Kakusho apenas respondeu que aquilo era um puta sonho grande e completou que o Kokonoi estava lá por vontade própria. O Seicho Inui tentou levar o Kokonoi de volta, mas ele disse que a Tama não faria dinheiro e convidou o Inui Ah, ele para era se da juntar Tama? a Tenjiko, que lá ele teria uma posição alta desde o início. O Inui, como é muito fiel, não demonstrou nenhum interesse em se juntar Quem a que é eles. esse cara? e Ele os não dois apareceu começaram ainda, a né? discutir quando o Koko pediu para ele confiar nele e encostou nele. E o Inui representou dizendo para ele tirar as suas mãos dele, que ele confiou a sua vida ao Hanagaki e a Black Dragons, e que jamais ele entraria para Tenjiko. O Inui então disse ao Koko que ele não precisava mais de dinheiro e perguntou quando ele ficou obsessivo pelo Akane, que na verdade é pela Akane. O Kokonoi não aceitou aquilo bem e enforcou o Inui, erguendo ele do chão, falando que o obcecado ali era ele que tentava reviver a Black Dragons. Então ele saiu do enforcamento do Koko e Olha. disse que admitia ter arruinado a Black Dragons e que era para ele perceber que ele era o Inui e não a Akane. O Koko então deu uma joelhada no estômago do Inui e disse que vivia apenas pelo dinheiro. O Seicho deu um soco na cara dele, mandando ele superar, e ele devolveu um chute que o Inui defendeu com seu antebraço. E ele agarrou na camisa do Inui e começou a falar sobre as Meu pessoas Deus. que o procuravam para ele fazer dinheiro para eles, e bateu assim no Inui. O Seicho jogou logo sujo e falou sobre o passado da Akane, e o Koko disse que não queria ficar Akane é o emotivo, quê? A mas o gangue? Inui não ligou e continuou comentando sobre a Akane. Meu Deus, e ele eles vão se beijar. finalmente ficou emotivo. E foi então que o Yasuhiro chegou e disse que dali pra frente ele seria o oponente do Seicho. Agora fudeu. só namoraram os Takemichi, dois. por sua vez, estava apanhando do Kakusho como era de se esperar, e o Kakusho aproveitou para dizer que ele era Como muito era fraco, de se e o esperar. Takemito queria chegar ao Kizaki, mas o Kakusho disse que ele teria que passar por cima dele. Enquanto Ah, o Kizaki não faz o Kizaki nada. falou pro Izana que a Tenjiko estava tendo dificuldades em acabar com a Toman. O Shifuyu viu uma cena, que era o Takemichi caído no chão, e foi correndo em sua direção, mas o Mochi chegou e deu um murro no Shifuyu, que defendeu impedindo ele de ir até o Takemichi. Esse soco fez o Shifuyu ser arrastado para trás, pensando que o Mochi era forte demais. Na batalha do Inui, ele foi para cima do Yasuhiro, que usou uma técnica de judô para levá-lo para o chão, sentando assim em cima do Seicho, falando que ele já tinha perdido. Aí agora? E um pouco distante dali, a dupla Hakai e Sota estava perdendo seu duelo. O Sota já estava com o braço quebrado e o Hindou se sentiu subestimado por ser o irmão mais Que novo. aquilo? As coisas estavam bem ruins para Toman, como vocês podem ver nessas imagens, e o Izana já O irmão estava mais novo, ele não é contando com a gêmeos? vitória. E de um lado, os irmãos Haitani eram totalmente sincronizados em completa harmonia, e do outro, Ah, eles uma aí dupla apareceram horrível lá que não naquela se entendia. Ali o guerra Shifuyu lá. percebeu quão ruim era aquela dupla e o Hindou, que é um mestre em jiu-jitsu, partiu para pegar a perna do Sota, mas foi impedido com um soco do Hakai que ele conseguiu defender a tempo.
O Sota então se distraiu e esqueceu do Han, que é o irmão mais velho, e ele foi com seu bastão de ferro e deu um golpe na cabeça do Han. E foi a vez os do caras vão com Hakai bastão. se distrair e o Hindou aproveitou para dar uma chave de perna no Hakai e o Han Haitani preparou o golpe com o bastão e atingiu assim a cabeça do Hakai. Meu A dupla da Deus! Toman percebeu quão poderosos eram os irmãos Haitani, tomaram, enquanto né, do meu? outro lado, os irmãos menosprezavam eles. O Hakai e o Sota começaram a se desentender e os dois desejavam que os seus irmãos estivessem fazendo dupla com eles, sendo a Yuzura fazendo par com o Hakai e o Smiley com o Sota. Enquanto eles discutiam, o Shifuyu falou algo sobre eles serem mimados por eles serem os mais novos de suas famílias. E o Hakai falou Eu achei que ia eles eram matar o gêmeos. Shifuyu e o Sota falou para ele não ser esse tipo de idiota pra cima deles. E eu tenho certeza que nessa Nossa, parte mas muita apanharam, gente tão de deu pé, risada velho. disso daí. Os irmãos Aitani Bastãozão. aproveitaram a briga e derrubaram eles novamente. E assim, continuaram tirando sarro deles e os irmãos acharam que eles E não o resto eram dos de membros nada só fica e deram olhando, as né? costas Isso que eu acho para eles. engraçado. Então os dois Só se fico lá. levantaram novamente e aceitaram que eles eram os nenéns da família. E foram pra cima dos dois irmãos, mas o Hakai levou outro golpe de bastão do Han e o Hindou acabou quebrando a perna do Sota, que agonizava de dor, como vocês podem ver nessa imagem. E velho, Deus, mas que quebrou agonizante braço, foi ver quebrou essa perna. batalha, vendo os membros da Toman sofrendo, enquanto seus melhores estavam distantes dali. Então os dois irmãos foram pra cima do Hakai e o Hindou deu uma chave de braço nele, enquanto o Han punia o Hakai. Assim o Sota começou a se desesperar, vendo chorou. que nesse ritmo o Hakai morreria. Foi então que ele começou a chorar, pedindo por favor para eles pararem. E eles ficaram sem acreditar no que estava vendo. Como eles foram longe aquele demais, que não chorava o Brasil mais, né? veio à tona e o Sota estava de pé, mesmo com a perna quebrada. Me para o arrepiou, espanto dos isso aí vai irmãos ser Haitani. legal, hein? A guerra continuava e o Hakai pediu para o Sota não se esforçar. Então o Hindou foi pro lado do Sota, dizendo que quebraria algo novo nele, agarrando assim a sua cintura. Mas ele não se moveu, e o Han percebeu o perigo e falou para o seu irmão sair de perto do Ogro Azul. Antes que ele conseguisse sair de perto do Sota, o Angry soltou um murro no rosto dele, que acabou derrubando ele. E quando ele se deu conta, o Sota Kawata já estava atrás dele, falando Nossa! muito lento, trancinho. Lembra que não Dando podia um fazer soco de chorar? nele, derrotando assim os irmãos Haitani. O com quê? apenas Ele um derrotou golpe os em cada caras com um soco Os só, membros ficaram velho. de boca aberta, então Moti chegou dizendo que acabaria com ele e abraçou o Sota, dizendo que ele era um bostinha. Mas o Sota roubou a cena novamente e com um único golpe ele O cara derrotou sozinho o Moti. matou O 3. próximo a enfrentar ele foi o Yasuhiro Muto, que 4. aplicou seu famoso agarrão de judô, mas antes do Sota ser jogado ao chão, ele conseguiu escapar do golpe usando a sua perna na garganta do Yasuhiro. Assim, o Sota resgatou a confiança da Toman, mas o Muto não aceitou a derrota Uia. facilmente e pegou uma faca e foi pra cima do Angry, É. que se desviou. Então Takemichi o empurrou e quando parecia que ele ia ser atingido, o Kakusho segurou a faca com a mão e nocauteou o Muto Ó, com da apenas mesma- um soco em seu da mesma estômago. coisa? Ele aproveitou para Tá. falar que não deixaria ele ser arruinado pela Tenjiko, já que ele foi quem ensinou ele a ser um homem entre os homens. Ah, Por um não é pra momento, matar, né? Os membros da Toman pensaram que ele estava do lado deles, mas tudo aquilo foi pelo Izana, segundo ele. Então ele foi pra cima do Sota, que percebeu a sua velocidade, mas pensou que podia cuidar dele. Mas apenas com um golpe, ele foi derrotado. E depois, Ah, mas foi a apanhou vez do muito, Inu né, e meu? do Apanhou Shifuyu muito, caírem mas, para o porra, Kakusho, levou sobrando 4. apenas o Takemichi. E o Izana aproveitou para Ixi. dizer que os outros reis celestiais eram inúteis, já que o Kakusho sozinho era mais forte que eles todos juntos. Assim o Kakusho foi pra cima Ah, é do sempre Takemichi essa história? e deu um soco no seu estômago e depois saiu dando inúmeros socos nele, que não desistia. Até que ele fez o Takemichi cair de cara no chão e com a cara toda sangrando, Nossa. ele se levantou e falou que ele ainda batia feito uma criança. E o Inui todo fraco Oh. se rastejando, acreditava que o Takemichi jamais perderia. Ele então foi avisado que se ele se mexesse novamente, era melhor ele estar preparado para morrer. Dando assim, 2 socos no Takemichi. Ah, E quando ele foi dar o cara, o terceiro, Takemichi o apanha, Shifuyu entrou na sua frente e disse chorando para o Takemichi que eles já haviam perdido. Ele disse que o Takemichi tinha dado o seu melhor, mas não dava para fazer mais nada. Takemichi tinha dado o seu melhor, gritou aguentou mais que a Toman porrada do que o jamais normal. perderia e falou: Takemichi vai fazer enquanto uma eu risadinha estiver de aqui, luta. a Toman jamais perderá. O Olha. homem mais resistente da obra acordou, galera. O Takemichi Tu viu que disse ele falou? não Quando eu perderia tiver para o quieto. Kakusho, Olha, mas porque o cabelo pela dele sua tá cara, bonito, hein?
ele não tinha determinação suficiente. E é quando o Kizaki chega para pôr à prova a determinação do Takemichi, que afirmava que a sua determinação era enorme, apontando assim uma arma para o seu rosto. E mesmo com essa arma apontada, o Takemichi seguiu tranquilo e não sentiu medo e perguntou como ele estava se segurando. Então, o Kizaki acabou dando um tiro e os membros da Toman ficaram desesperados. Mas o tiro foi no pé do Takemichi, que afirmou que não morreria com aquele tiro. Então ele exaltou a qualidade de alguns personagens, afirmando que não possuía nenhuma daquelas qualidades. Mas o que ele era Olha, ele não realmente gritou bom nem nada. era em nunca desistir. O Kizaki então falou que mataria o Takemichi, mas ele não demonstrou medo algum do Kizaki, então ele deu um soco no Takemichi, que estava fraco bastante e não conseguia se levantar. Então o Atsushi levantou o Takemichi e todos se levantaram contra o Kizaki e tocaram o coração do Muto, que chorou entendendo assim a diferença entre a Toman e a Tenjiko. O Kizaki, por sua vez, começou a pirraçar o Takemichi, dizendo que a Toman e a Tenjiko se fundiriam e se chamaria Tokyo Manji e o comandante seria o Mike. Assim, o Takemichi deu um belo de um soco na cara do Kizademo e falou: "Vem tranquilo, se afoba não." Eles conversaram um pouco e o Takemichi foi dar outro soco nele, mas o Izana entrou no meio e defendeu. O Takemichi tentou dar um soco no Izana, mas o Izana pegou e deu um chutão nele, jogando ele pro chão. E o Takemichi, quando não sabia a hora de parar, se levantou. Cara, se tem uma coisa que não dá pra falar do Takemichi é que ele se levantou e com lágrimas nos olhos, ele disse que eles tinham mexido com o Mike e falou que ele protegeria ele daquilo. Armando assim um soco, mas parou no caminho, erguendo o braço direito pra cima, falando bem assim: "Eu disse que não perderei." E o Mike chegou, agradecendo ele, e passou pelo Izana e pelo Kizaki e abraçou o Takemichi. E assim o Takemichi descobriu que a Hina tinha contado para o Mike e para o Draken que ele viajava no tempo. Bom, galera, esse foi o vídeo entre a Toman vs Tenjiko. O vídeo sobre o Mike vs Izana já tem no canal, então não tem necessidade de eu falar novamente dele aqui. Agradeço pelo apoio de vocês. E se possível, deixa aquele like da hora. Valeu, Tava só esperando. Pensei que ia vir o Draken junto. Não, o Draken deve estar junto. Mas eu tava esperando o Mike aparecer. Caraca, que legal. Muito show, tem muita luta boa pelo jeito, muito plot, muito mitada, né? Agora o pau vai comer pra qualquer lado. Nossa, aquela música que nós vimos dos Gêmeos Ogros, eu não achei que o cara, tipo, realmente acabava com a porra toda mesmo. Derrubou 4 dos comandantes dos caras sozinho, velho. Uma porrada em cada um, mano. Gostei muito, velho. Cara, que legal. Vai ser muito bom no anime, velho. Só que eu acho que vai demorar muito pra chegar essa parte aí. Ah, com certeza. Ainda tá no... Tá o Kisaki, tá na Toman. O Kisaki tá matando o Chifuyu no futuro. É. Nem sei o que acontece, como é que o Takemichi sai daquela situação. Sei lá o que rola. Mas eu gostei do Mike chegando no final ali. Pra acalmar todo mundo. E como é que a Hina sabia? Pois é. Ele falou Hina? É. Que a Hina contou pra ele e pro Draken que ele viajava no tempo. E será que o Kisaki também faz isso? Porque ele sabe tudo, ele sabe onde botar tudo. Tipo, ele sabe o plano que ele vai seguir, se não funciona, parece, né? Não Tipo, eles duvido. cancelam o plano dele, aí ele vem com outro, e daí depois tudo é ele, tipo, é sempre a culpa é dele, sabe? O cerne da questão é sempre o Kisaki. Vamos ver, mas bem legal o vídeo. Eu gostei, mano. Muito bom. Esse arco vai ser sinistro no anime. Já tô vendo. Só que o Avengers é muito estranho, cara. É um... Os caras são de gangue e tudo mais, só que é trimassa, né? É só luta, porrada mesmo, né? Só que eles são muito fortes pra idade, né? Mas é muito legal. Muito massa, cara. É, o autor ou a autora, eu não sei quem que é. Acertou muito, né, meu? Sabe, tipo, desenvolver personagem, né? É. Eles são muito, tipo, sei lá, muito bem desenvolvido, cara. E nem é muito capítulo que tem, tipo, 160 capítulos tava ali. E já dá pra ver que cada personagem ali tem uns caras brabo, né? Os comandantes dos outros lá e... São muito estilosos, cara. Eu amo Tokyo Revengers. Vai ser muito legal esse arco aí. Só os estilosos. É isso aí, então, gente. Muito obrigado pela Então é indicação isso, mais gente. uma vez. Obrigada por ter assistido até aqui. E... Valeu. Cada membro da tripulação eu fio. Tem 7 mares, meu nome é Temis. Resistente contra corte, bala de canhão ou tiro. Tem que ter muito mais pra bater de frente comigo.